vamos começar para colocar aqui para vocês. De acordo com o relatório, não sei se vocês chegaram a ter acesso a essa informação, a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência está disponibilizando alguns exemplares, inclusive tem uma versão mais resumida, que é o Relatório Mundial sobre Deficiência, feito pela ONU, foi traduzido para o português, e aqui tem uma série de informações interessantes. A primeira delas, 1 bilhão de pessoas no planeta hoje com deficiência. Desse 1 bilhão de pessoas, 785 milhões numa idade entre 15 e 59 anos de idade. Essa é exatamente uma população da área produtiva. Porém, destes 785 milhões, só 110 milhões com dificuldades funcionais muito significativas. No Brasil, de acordo com o censo agora que foi feito em 2010, nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência, 23,9% da população, sendo 43% homens e 57% mulheres. No estado de São Paulo, agora considerado como deficiência mesmo, tá? Os 45 milhões é muito abrangente, como deficiências realmente capacitantes, nós temos alguma coisa, um pouco mais de 6 milhões de pessoas. De acordo com o estudo aqui da saúde em 2008, na faixa de 20 a 59 anos, nós encontramos na população uma distribuição entre deficiências visual, auditiva e física. 6% dos homens com deficiência visual, 9,2% das mulheres, auditiva 4,6% homens, 2,9% mulheres, física 1,4% homens, 0,6% mulheres. Deficiência visual. As mulheres com incidência 50% maior do que os homens, basicamente por problema de alimentação. É cultural no nosso país e até por conta da pobreza, em que a mulher passa alimento para o homem, depois para os filhos, e aí quando sobra ela come. Isso ao longo dos anos provoca maior incidência de deficiência visual nas mulheres. Auditiva, 4,6% para os homens, 2,9% para as mulheres, praticamente o dobro, isso por conta do trabalho, do tipo de trabalho, principalmente o que era a relação à indústria. Física, o dobro, mais do que o dobro, de deficiência física dos homens e das mulheres, basicamente por um problema de violência e trânsito. Aqui na cidade de São Paulo, a gente fez uma série de mudanças, intervenções que as pessoas não entenderam bem. A ideia da própria redução da velocidade média da cidade, a proibição de acima de 60 por hora, foi na tentativa de minorar o número de acidentes e deficiências físicas, principalmente de moto. Porém, nesse universo, nós temos cerca de 12 mil pessoas que são realmente cegas na cidade de São Paulo. Tá? Não é esse número absurdo. O que mostra que o problema da mobilidade urbana da cidade, tá? No deslocamento, não é tão grave assim. As pessoas com pequenas intervenções conseguiriam superar a sua dificuldade. Nós temos, falando agora do tema das doenças raras, entre 5 a 7 mil doenças raras. Alguns chegam a falar até 8 mil. Mas ficamos aqui entre 5 e 7 mil doenças raras. Considerada a média europeia de que 1 a cada 2 mil pessoas. Os americanos falam, às vezes, de 1 a cada 100 mil. Tá? Nós estamos usando a média europeia, do OMS, que é 1 a cada 2 mil. 80% dessas doenças por origem genética, 50% dessas doenças, as crianças são sensíveis ao toque. Né? E no Brasil nós temos pouco mais de 150 geneticistas capazes de fazer um diagnóstico genético. O Brasil tem a maior diversidade étnica do planeta. A nossa diversidade étnica aqui talvez seria comparada apenas ao Estado de Israel, que foi formado recentemente e veio gente do mundo todo para lá. A gente tem que pensar que o Estado de Israel cabe na boca. Tá? Então é um absurdo nós termos 150 geneticistas no Brasil aptos a isso. E por quê? Porque a doença rara, por ser rara, é cara, a pesquisa é cara, não há demanda. Portanto, não há investimento nem do governo de pesquisa e muito menos de laboratório que
querem vender comprimido. Se eu for desenvolvendo medicamento tipo aspirina, que eu vou vender, como se vende aqui, se vende em cápsulas com 12 comprimidos, nos Estados Unidos se vende em caixas com 500 comprimidos, né? O americano toma aspirina do mesmo jeito que come ketchup, né? Direto, né? Então o laboratório faz grandes pesquisas. Eu tenho aspirina sabor menta, né? Claro, deve vender aspirina. Não há interesse aqui. Falando da nossa cidade de São Paulo, tá? Números da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, dividida em 31 subprefeituras, esses números são dados de 2008. Eu tenho dados um pouquinho mais atualizados, mas dá para ter uma ideia. São um pouco mais de 11 milhões de pessoas, agora já estamos chegando aos 12 milhões. Uma estimativa de mais ou menos 1.200.000 pessoas com deficiência, agora já estamos próximos de 1.500. E considerando pessoas com doença rara, tá? Cerca de 70 mil pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, deficiência com doença rara. A zona norte da cidade de São Paulo, que compreende as subprefeituras de Freguesia do Ó, Brasilândia, Perus, Pirituba, Casa Verde, Santana do Tucuruvi, Tremembé, Vila Guilherme e Vila Maria, tem uma população um pouco superior a 2 milhões de pessoas. 213 mil pessoas com deficiência, 12.800 pessoas com doenças raras. Na Zona Leste, subprefeituras de Merino, Matarazzo, Penha, São Miguel, Itaim, Guaianazes, Cidade de Tiradentes, Itaquera, São Mateus, Sapopemba, Vila Prudente, Aricanduva e Moca, tem uma população da ordem de 4 milhões de pessoas, 412 mil pessoas com deficiência, 24 ou 25 mil pessoas com doença rara. Zona Oeste, uma população de 1,5 milhão de pessoas, na subprefeitura de Lapa, Pinheiros e Butantã, 161 mil pessoas com deficiência, 9.600 pessoas com doença rara. Zona Central, subprefeitura da Sé, uma população próxima a 600 mil pessoas, 61 mil pessoas com deficiência, 3.700 pessoas com doença rara. Zona Sul, gigante, né? Vila Mariana, Ipiranga, Santo Amaro, Campo Limpo, Jabaquara, Cidade Ademar, Embi-Cormirim, Capela do Socorro, Parelheiros. Uma população de 3.300.000 pessoas, 318 mil pessoas com deficiência, 19 mil com doença rara. Não mais Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, dividido numa nova nomenclatura em que eu tenho Noroeste, Nordeste, Oeste, Centro, Sudeste, Leste 1, Leste 2, Centro. Nós temos aqui um mapa em que a população está dividida por área das subprefeituras, né, com as deficiências física, motora, intelectual, auditiva, visual e deficiência total da cidade de São Paulo, por área de subprefeitura. Isso nos dá mais ou menos 79 mil pessoas com deficiência física na capital. 287 mil pessoas com deficiência motora. 140 mil pessoas com deficiência intelectual. Aqui o grave problema. Junto com o problema da deficiência intelectual, nós começamos a ter, e aqui não está autismo, tá? O autismo não está incluído aqui como deficiência, porque ele ainda não foi reconhecido oficialmente como deficiência. Tá? Está sendo. Esse número vai talvez dobrar. A deficiência intelectual aqui está se tornando um problema extremamente grave. O que fazer com os deficientes intelectuais que estão ficando velhos? Nós tínhamos, até poucos anos, a deficiência intelectual normalmente era fatal. A pessoa morria até 20 e poucos anos de idade. Hoje não. Hoje nós temos pessoas com deficiência intelectual que já ultrapassaram a casa dos 40, ultrapassaram a casa dos 60, e não tem mais quem cuide dessas pessoas. Porque era papai e mamãe que cuidavam, o Estado não teve uma política para isso, o Estado ia de regra e pula para debaixo do tapete, e hoje nós temos um número significativo de pessoas com deficiência intelectual em idade avançada na cidade. E o nosso medo
é ressuscitar o Juqueri. Não sei aqui se alguém chegou a conhecer o Juqueri ou visitar o Juqueri. Alguém aqui visitou o Juqueri? Eu visitei. Terrível, não? Talvez das cenas mais horríveis que eu vi na minha vida, ver senhoras daquele pátio sendo atacadas por urubus. Tá? Porque menstruadas, não conseguiam se limpar, e as aves atacavam as mulheres lá. A coisa mais horrível que alguém pode ver. E nós estamos caminhando para isso. Tá? Para não ter uma política de inserção e de cuidado dessas pessoas com deficiência intelectual, ressuscitar isso brevemente. Tá? Deficiência auditiva. 270 mil pessoas com deficiência auditiva na capital de São Paulo. E aqui nós temos feito uma grande evolução com o implante coclear. Inclusive com novos equipamentos, inclusive o FM, que estão dando um ganho de qualidade de vida dessas pessoas. O que ocorre? É caro, o equipamento é caro, porque o equipamento auditivo, ele tem uma característica, ele é um amplificador. Né? Então, eu dou um aparelho auditivo para uma pessoa e eu vou colocar ela numa sala em que eu tenho 10 TVs ligadas, cada um num canal, tudo ao mesmo tempo. Ele não pula. Né? A pessoa tem dificuldade. Então, hoje já existem equipamentos que conseguem isolar melhor os sons e estão dando qualidade de vida. E o implante coclear, que antigamente era uma caixa, né? Externo, hoje a gente consegue. Então tem uma evolução muito significativa nessa área. O problema é que isso é caro, o problema é que nós ainda cobramos impostos para produzir esses equipamentos. Deficiência visual, a mais grave da cidade, pouco mais de 350 mil pessoas com deficiência visual, mas só 12 mil cegos. Né? Isso também provocado por aquele problema de alimentação, poluição, estresse. Né? O que dá no total, aquele 1.200.000 pessoas, pouco mais de 10% da população, não uns 23,9%, mas pouco mais de 23% da população realmente com deficiência. Nós tínhamos, esses números vocês viram por subprefeituras. Nós estamos agora fazendo um novo mapeamento, já um mapeamento da cidade, utilizando isso, o Núcleo 1 faz. Tá? É isso que nós estamos fazendo no Núcleo 1. A cidade foi subdividida em 96 subdistritos, tá? Para que a gente tenha uma maior precisão das informações. Como esses 96 subdistritos ainda estão se formando, nós queremos inclusive criar, e aí peço a ajuda de vocês, inclusive, porque nós queremos criar coordenadores distritais para cada um desses distritos do Núcleo 1, que é para estar discutindo ação local, e vocês vão entender bem por quê. Subdistrito aqui com subprefeitura, Aricanduva, é dividido em Aricanduva, Cairão e Vila Formosa. Tem uma média, não vou ficar tão publicizado, porque eu sou deficiente visual, né? Aqui, pouco mais de 12% das pessoas com mortalidade infantil. Esses são indicadores de mortalidade infantil mais ou menos uniforme. Butantã, que cobre os bairros Butantã, Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno e Vila Sônia. Butantã e Morumbi na faixa de 1,2, 1,5 óbitos para cada 1.000 nascidos. Mas a gente pega, por exemplo, no Rio Pequeno, mesma região, com 11 óbitos. 10 vezes mais. Tá? Campo Limpo, 9,68, mas nós temos, por exemplo, na Vila Andrade, 6,6 e no Campo Limpo, 10,41. Capela do Socorro, 13,81, feito pela Cidade Adulta, Grajaú e Socorro. Cachoeirinha, Casa Verde e Limão, todos na faixa de mais ou menos 11%. Cidade Ademar, na faixa, olha, 10, 13%, que é de Cidade Ademar e Pedreira. A Pedreira não devia ser chamado Pedreira, devia ser chamado Pauleira. Porque aquilo ali é o absurdo do absurdo do absurdo. São zonas de fronteira do município. E as zonas de fronteira do município normalmente são abandonadas por todos.
Então você tem aqui mais para a Zona Sul, o problema de córrego de Jussara, aquela coisa, porque é a área de fronteira do município. Então toda a área de fronteira do município de São Paulo está abandonada. Literalmente abandonada. Em termos de saúde, em termos de infraestrutura. Cidade de Tiradentes é um gigante, tá? 500 mil habitantes, mas é um bairro só. Índice de mortalidade infantil 17,64. Ermelino Matarazzo, dividido entre Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa. Ermelino Matarazzo com 12 óbitos e Ponte Rasa com 20 óbitos para cada dia. Freguesia do Brasilândia, uma média de 12,38, 13 na Brasilândia, 9 na Freguesia do Veja que isso está diretamente ligado ao PIB da região. Tá? Se é mais favela, menos favela. Guaianazes, 19%, 21% em Guaianazes e 17% em Lajeado. Estão vendo? Olha, 1 no Morumbi, 21 em Guaianazes. 20 vezes. Tá? Ipiranga, 11%, 11 crianças, aliás, 10 na Cursinho, 14 no Ipiranga, 10 no Sacomã. Esses 10 do Sacomã, eu chamaria bem a atenção, isso era 20, alguns anos atrás. Foi feito um gigantesco trabalho de recuperação do Heliópolis. E hoje Heliópolis deixou de ser uma favela e passou a ser um bairro com dificuldades. Mas foi feito um gigantesco trabalho de infraestrutura no Heliópolis, de presença do Estado, tanto a nível do município como do Estado até da União. E hoje, vejam, ele tem um índice de mortalidade infantil menor do que o bairro do Ipiranga. Né? Itaim Paulista, na faixa de 14, Itaquera, na faixa de 14, mais ou menos igual entre a Cidade Líder, Itaquera, José Bonifácio e Parque do Carmo. Jabaquara também, um bairro só, com 9,71. Veja, Jabaquara e Heliópolis, próximo, tá? Jaçanã Tremembé, na faixa de 12, aqui uma diferença, Jaçanã com 15,2, Tremembé com 10, Lapa, na faixa de 6,9, mas só tem um aqui na Barra Funda 9, no Jaguara 2,99 e no Jaraguá 17,5, 17,5 óbitos para cada mil nascidos. Nas Perdizes, 0. Tá? Boimirim, na faixa de 12,50, mais ou menos igual entre o Jardim Ângelo e o Jardim São Luís. Moca, Água Rasa com 11, Belém com 12, Brás 19 e Moca com 3. Mesmo bairro, mesmo, né? Eu deduzo aqui que estão morrendo muito mais corintianos do que palmeirenses, né? Porque do lado direito da Radial Leste, sentido Celso Garcia, são os espanhóis, né? O Brás. Do lado esquerdo é a Moca, sobretudo Dona Gente, né? Então eu sou um espanhol que mora do outro lado. Né? Então, vejam, os números. 5 vezes mais. Tá? Proximidade. Né? Isso está ligado a quê? Higiene, hábito alimentar, mas fundamentalmente a presença do poder público no que é prevenção. Né? A quantidade de meninas grávidas no braço é infinitamente maior. Até a ação pastoral, que cuida um pouco disso, é extremamente mais eficaz na Moca do que no braço. No braço é comum você vê meninas grávidas. Na Moca já não é. Tá? Penha, 11, Parelheiros primeiro, 11,98, olha. Marcilac, 0, mas o Marcilac 0 é porque não tem gente no Marcilac. Picos, né?
estatística tem um pouco disso. Ela às vezes fala, nossa, que maravilha, vamos mudar o Marcilac. Eu falo, ótimo, te dou a chave, porque você, o bairro não tem ninguém. Aliás, uma coisa curiosa no Marcilac é que nós temos um bairro, uma vilinha inteira lá, chamado a Vila das Viúvas. É verdade. São um pouco mais de 150 mulheres, cada uma morando numa casinha, todas viúvas, cujos maridos foram assassinados, morando ali na área do Grajaú, Parelheiros, ali naquele lado. Então, às vezes, era a Vila das Viúvas, e a gente tem um problema de geração de emprego e renda para aquelas senhoras. Talvez por isso estão lá as crianças lá. É a Vila das Viúvas, né? Marcilac, Penha, 11%, também é uma discrepância. Olha, Vila Matilde, com 9%, Arthur Alvim com 15%. Perus, com 14,10%, 13% na Anhanguera, 14% em Perus. Aqui na Anhanguera foi onde eu falei que eu tinha aquelas meninas de 10 e 12 anos grávidas. Pinheiros, 1,78% no Itaim Bibi e 15% no Alto de Pinheiros. Mesmo subprefeitura. Tá? Pirituba, 14,2%, sendo 15% no Jaraguá, 13% São Domingos, Pirituba mesmo na faixa de 12%. Santana Tucuruvi, 11,21%, mais ou menos equidistante dos bairros, vou mandar aqui Santana e Tucuruvi. Subprefeitura de Santo Amaro, Campo Belo, Campo Grande, Santo Amaro. 3,63% no Campo Belo, próximo do aeroporto, 11% em Santo Amaro, 9% no Campo Grande, que já vai se afastando do centro. Tá? São Mateus, 13,61%, 16%, 16 óbitos no Iguatemi, e aqui entra o Jardim da Conquista. Isso aqui realmente é uma área meio abandonada pelo poder público. Mas melhorou muito o Jardim da Conquista. É. Eu estive lá, vamos supor assim, há 10 anos atrás eram ladeiras de terra. Não tinha escola, esgoto aberto. E o ano passado eu estive lá fazendo trabalho. Já então, melhorou assim, muito. tem bastante escola, linha de ônibus, asfalto. Então, assim, melhorou bastante. Está faltando um pouco na área da saúde ainda. Na área da saúde pode ser, porque eu fui Bastante escola isso, na escola. Aquela linha ideia de que eu coloquei aqui ônibus, do mapa, asfalto, de guia então assim, subterrâneo, melhorou a primeira bastante. que está faltando um pouco na área da saúde. Na área da saúde pode ser, porque E aí, eu quando fui você levar fazer essa trabalho na escola. discrepância tal como essa aqui do mapa, você vai ver o que está acontecendo. Tá? E aí é o que eu falo, o poder público começa a vir. Eu dei o exemplo do Heliópolis, nós mudamos a realidade do Heliópolis. A presença do poder público ali, com creches, com escolas, com hospitais, com UBSs, com transporte adequado, com socorro, com segurança, começa a mudar a realidade. Né? Então, essa é a ideia de levantar esses números, inclusive, para poder fazer a intervenção nos locais. Bom, São Miguel, Jardim Helena, São Miguel e Vila Jacuí, mais ou menos com 13%, bem próximos um do outro. Sé, Bela Vista com 6%, Bom Retiro com 10%, Cambuci com 8%, Consolação com 4,63%, Liberdade com 13,76%. Liberdade tem um problema muito grave de higiene. Tá? República com 12,66%, Santa Cecília com 14,61%, tá? E a Sé propriamente com 1,85%. Vila Maria, Vila Guilherme, 12,6%, mais ou menos iguais, um pouco pior na Vila Maria, com 14,51%. Vila Mariana, 6,11%, mais ou menos equidistantes, saúde um pouquinho pior. Vila Prudente Sapopemba, com 9,63%, 4,61% no Parque São Lucas, 11,27% no Sapopemba e 10% na Vila Prudente. Perdão. Aqui, faço-se uma parte. Essa diferença do Parque São Lucas deve-se em muito mesmo, à presença
e o trabalho da igreja, tá? E das associações filantrópicas, tipo Rotary, Lions, que fizeram a diferença aqui no Parque São Lucas. Muito mais do que o Estado. Né? Existe no Parque São Lucas, ele está havendo um movimento, inclusive, para a emancipação do bairro de São Lucas como uma subprefeitura. Eles desenvolveram aquela coisa do bairrismo, do nativismo, e um cuidando do outro, e aqui não foi tanto a presença do Estado, foi mais a iniciativa privada, a sociedade civil se organizando e fazendo essa diferença. Eu tenho aqui o mapa da cidade de São Paulo, nos aproveitando, como está a distribuição dos equipamentos de saúde aqui na cidade de São Paulo. Nós temos aqui a maior concentração de hospitais privados e particulares no centro, na região central, e que nós temos, não dá para ver tanto, mas a estrelinha marrom é os hospitais públicos e a estrelinha vermelha os hospitais da rede, hospitais gerais da rede privada. Então a gente percebe que a rede privada, inclusive, está ocupando um espaço muito maior na periferia da cidade de São Paulo do que no próprio poder público. Embora existam algumas unidades, né, hospitais gerais do poder público, mas a rede privada fazendo a complementação. Esse é basicamente o que eu queria mostrar para vocês, para mostrar que isso é um primeiro indicador para nortear políticas públicas de ação, de prevenção disso. A pessoa com deficiência está no mesmo. Imagina quem mora aqui no Marcelac, não morre ninguém, não significa que não tenha deficiente, tá? Precisando de um hospital. Olha só. Talvez seja mais rápido ele ir a Santos do que tentar chegar no primeiro hospital perto da capital para ser socorrido. E qual a ideia de vocês para melhorar tudo? A primeira coisa é levantar as demandas. E ele levantou, então, a Prefeitura Municipal está, inclusive, tentando realizar um censo que vai nos dar com mais precisão esses números, esses indicadores. A deficiência, onde estão e quais os tipos de deficiência. Nós acreditamos que o resultado do censo vai ficar muito abaixo da expectativa, até porque as pessoas não estão aderindo ao censo. Né? O brasileiro tem delírios persecutórios. Por que alguém quer saber a minha renda? É o imposto de renda que vai me morder. Mas você paga imposto? Não. Você tem dinheiro? Primeira coisa, você tem renda para pagar imposto? Não. Então por que você está com medo de declarar que você ganha 2 salários? Mas é delírios persecutórios. Então a gente tem distorções na informação por conta disso. Nós estávamos falando do Jardim da Conquista e eu me lembro quando a gente ia para lá e realmente era tudo terra e a gente tinha que amassar barro, entrando lá por cima para sair lá no limoeiro, lá embaixo. Lá embaixo agora eles estão construindo um rodoanel. Já tem a alça de acesso para o rodoanel, mas ainda tem as vaquinhas. Não, você não tá vi, Lá embaixo tem. Não, eu não vi, porque não tem mais, só tem, tá tudo cimentado. Não, mas lá no limoeiro, lá embaixo, sim. lá na divisa do limoeiro, você está andando, rua de asfalto, e você vê, está andando as vaquinhas, tem o sujeito tocando elas com o cavalo, você fala, estou em São Paulo, entendeu? Estou em São Paulo. Aqui em Parelheiros nós temos as aldeias indígenas, tá? Vivem ocas, taba, tudo direitinho. E tem Hilux na porta, mas vive uma hora. TV a cabo, internet, né? TV a cabo, internet. E aqui na Zona Norte, principalmente na região do Jaraguá, nós temos os pataxós, que também produzem CDs. Recebi um CD maravilhoso, lembra? Vai lá, mora em Oca. Né? Mas também tem TV a cabo e tem cabo. TV a cabo, TV a cabo na hora. Essa é a coisa importante. São as divergências que a gente tem na nossa cidade. Mas a primeira coisa que nós estamos levantando é isso, a informação. O segundo passo é a disseminação dessa informação.
chamar o poder público e a sociedade civil como um todo para discutir de uma ação local o que pode ser feito. As realidades são muito diferentes. Praça da Sé, olha só, não tem mais onde pôr. Né? No Brasil, a cidade de São Paulo tem um número de médicos por habitante superior à da Europa. Tem mais médico por habitante na cidade de São Paulo do que tem na Europa. Como é que a gente tem essas discrepâncias todas? Porque não existe uma política eficaz de utilização desses recursos. Eu não vou mandar um médico para cá porque ele não vem, ele não se sente seguro em termos de segurança, ele acha que vai ser sequestrado, provavelmente vai ser, né? Então ele não vai. Ele quer saber do carro blindado. Daqui a pouco, se fosse Rio de Janeiro, a gente ia mandar o médico dentro do caveirão, né? Então, essa coisa que nós temos que romper. Eu volto a dizer, o Heliópolis foi um exemplo de sucesso de que em 10, 15 anos nós mudamos a realidade. Hoje, você anda tranquilamente no Heliópolis até as 5 da tarde. Depois das 5 da tarde, você tem que ter o passe. Mas, até as 5 da tarde, você anda muito bem dentro do Heliópolis. É um bairro organizado, tem toda a infraestrutura. Tá? Fizemos a mesma coisa no Jardim Ângela. No Jardim da Conquista, se está tentando fazer alguma coisa nessa área, está começando, mas a cidade de Tiradentes está gritando mais. Melhorou muito também. Nossa. E nós estamos tentando fazer isso, mas lajeado, tá? A nossa periferia. A nossa periferia. Tá? Bom, esses eram os dados que eu tinha para colocar para vocês. Espero que tenha sido útil. E... Vamos por outra.